De volta com o regimento interno da Assembleia Legislativa e para falarmos do artigo 72, do conceito de maioria e minoria na Assembleia Legislativa. Conceito que vale não só para a Assembleia, vale para as outras casas legislativas também, tá? Vejam só o texto do artigo 72 do regimento interno. Constitui a maioria a bancada ou bloco parlamentar integrado pelo maior número de membros, considerando-se a minoria a bancada ou bloco parlamentar de composição numérica imediatamente inferior, que em relação ao governo expresse posição oposta à da maioria. Cuidado, marquem o 72. Percebam primeiramente o conceito de maioria. O que é maioria? Constitui maioria a bancada ou o bloco parlamentar integrado pelo maior número de membros, pelo maior número de deputados. Então, o bloco ou bancada na Assembleia Legislativa que tiver o maior número de deputados é a chamada maioria. E a minoria? A minoria é a oposição ideológica à maioria. O primeiro bloco ou bancada com composição numérica imediatamente inferior à maioria e que expresse um pensamento de oposição político-ideológica com relação à maioria, tá? Vejam só o conceito aqui, ó. Considerando-se a minoria, a bancada ou bloco parlamentar de composição numérica imediatamente inferior que em relação ao governo expresse posição oposta à da maioria. É por isso que eu digo, a minoria é a oposição da maioria e não necessariamente a oposição ao governo, tá? Eu preciso ter a referência do pensamento político-ideológico do governo para identificar qual é o pensamento político-ideológico da maioria. Identifiquei a maioria, identifiquei o seu pensamento político-ideológico, eu consigo identificar a minoria, pois a minoria vai ser o bloco ou bancada em composição numérica imediatamente inferior à maioria e que expresse um pensamento de oposição ao mesmo pensamento político ideológico da maioria. Eu já coloquei no quadro aqui, ó, e é isso que vocês precisam observar. A primeira coisa é perceber o seguinte, numa situação prática, numa questão prática, quem é o governo? Qual é o pensamento político ideológico do governo, tá? E aí a gente pode ter diversas situações, ó. Imagina aqui, ó, eu tenho um governo que é do PSDB, tá? Meramente ilustrativo isso aqui, viu, gente? Não tô querendo trazer nenhum tipo de realidade, não, até porque a composição muda ao longo dos anos, tá? Ao longo, né, das legislaturas, dos governos, enfim. Então, ó, o governo aqui é do PSDB. Então tá, eu tenho um pensamento político ideológico definido. A partir do momento que isso acontece, eu vou procurar na Assembleia Legislativa quem é o maior bloco parlamentar ou qual é a maior bancada, porque às vezes eu posso ter uma bancada que seja maior, inclusive, que um bloco parlamentar. Pode acontecer, tá? No meu exemplo fictício aqui, ó, eu coloquei um bloco parlamentar composto pelo PSDB e pelo Democratas. E é um bloco parlamentar com 17 deputados, tá? Não tem nenhum bloco parlamentar aqui, ó, ou bancada com um número maior que 17. Então achamos a nossa maioria. Então percebam o seguinte, ó, a maioria, ela coincidiu aqui com o fato de ser a situação. Ela comunga do pensamento político ideológico do governo. Para eu definir quem é minoria, eu preciso observar então quem tem o pensamento político ideológico contrário à maioria e, consequentemente, no meu exemplo aqui, contrário também ao governo do Estado. Então, ó, no meu exemplo, eu não posso considerar o PMDB mais PR, o bloco parlamentar aqui, ó, formado pelo PMDB mais pelo PR, como sendo a minoria. Porque no meu exemplo aqui, ó, o bloco parlamentar formado pelo PMDB mais o PR comunga do pensamento político ideológico da maioria e, consequentemente, aqui do governo. Então, eu não posso definir o PMDB mais o PR como sendo a minoria, apesar de ter um número, né, imediatamente inferior à maioria, porque o pensamento político ideológico aqui não é contrário ao pensamento político ideológico da maioria. Então, eu vou procurar
no universo da Assembleia Legislativa, no universo da Casa Legislativa, qual é a bancada ou bloco parlamentar com composição numérica inferior, imediatamente inferior à composição numérica da maioria e que expresse uma posição político-ideológica de oposição ao pensamento da maioria. Então, ó, eu achei aqui, ó, o bloco formado pelo PT mais o PDT. Quantos membros? 16 membros, tá? E o PT mais o PDT, eles expressam um pensamento político-ideológico que é contrário ao pensamento político-ideológico da maioria. Então aqui, ó, eu tenho a minoria. Então percebam, ó, cuidado, minoria não é a menor bancada da Assembleia Legislativa, não é o menor número de deputados, tá, da Assembleia Legislativa e de um mesmo partido. Tem que lembrar que no meu exemplo o PSOL aqui, ó, ele tem 4 e no âmbito do regimento interno 4 nem bancada é, tá? Então tem que observar todos esses detalhes. O importante em termos práticos de concurso é o conceito de minoria. Perceber que a minoria é a bancada ou o bloco com deputados em número imediatamente inferior à maioria e contrários ao pensamento político-ideológico dessa mesma maioria, tá? Necessariamente, então, a minoria sempre vai ser oposição e a maioria sempre situação? Não necessariamente. No meu exemplo aqui, isso aconteceu, mas poderia ser diferente, ó. Por exemplo, vamos supor que o governador agora, ele não seja mais do PSDB. O governador agora, ele é o governador do PT. E eu tenho esse mesmo universo aqui, ó. Quem continua sendo maioria? O bloco parlamentar ou bancada com maior número de deputados. Então, o bloco formado pelo PSDB mais o Democratas, 17. Quem vai ser a minoria, tá? Quem continua a ser minoria? O PT mais o PDT, com 16 deputados. Por quê? A contrariedade de pensamento político continua. Apesar de eu ter mudado aqui, ó, o pensamento político e ideológico do executivo, a contrariedade da minoria com relação à maioria continua. É por isso que eu afirmo, eu não posso dizer que sempre a maioria vai ser a situação, em que a minoria vai ser a oposição. Pode ser que nós tenhamos aí uma situação diversa. Ó, nesse exemplo agora, essa configuração fictícia aqui da Assembleia Legislativa, de uma casa legislativa, qualquer que seja ela, tá? Eu tenho que observar que a minoria é a situação, tá? E que a maioria aqui, ó, é a oposição. E quando eu falo de minoria e minoria, eu não estou falando simplesmente de número de deputados, tá? Eu estou falando justamente de quem é a maior bancada ou bloco e quem é a bancada ou bloco em número inferior, imediatamente inferior à maioria e que expresse uma posição ideológica oposta a essa mesma maioria, tá? Então é por isso que é importante ter a referência. É importante ter a referência do governo para você identificar o pensamento político ideológico da maioria. Identificou o pensamento político ideológico da maioria, você consegue definir quais dos blocos, quais das bancadas vai ser a chamada minoria, tá? Cuidado, ó, é um conceito que muita gente se perde, muita gente, principalmente no cargo aí de consultor legislativo, acaba errando questão de bobeira por não entender a redação do artigo 72, tá? Essa regra está reproduzida em todos os regimentos internos de casas legislativas Brasil afora. Parágrafo 1º. As lideranças da maioria e da minoria são constituídas segundo os preceitos desse regimento aplicáveis à bancada e ao bloco parlamentar. Se a maioria é um bloco, eu tenho o líder de bloco, consequentemente, né, a liderança da maioria, o líder da maioria. Se é uma bancada, eu vou aplicar as mesmas regras referentes à liderança de bancada. A gente já estudou líder de bloco, líder de bancada nas aulas anteriores, tá? Sinceramente, não acredito muito numa questão envolvendo o parágrafo 1º, não. Parágrafo 2º, marquem o parágrafo 2º. Não haverá vice-líder da maioria, nem vice-líder da minoria. Não deixem de marcar e lembrar, tá? Não existe vice-liderança da maioria, não existe vice-liderança da minoria, tá? Então eu tenho o líder da maioria e tão somente o líder da minoria. Não existe vice-liderança nem para o líder da maioria, nem para o líder da minoria, tá? O importante mesmo é o 72, o caput do artigo 72, mas cuidado com o parágrafo 2º
também, ok? Então, ó, com isso a gente finaliza essa explicação sobre maioria e minoria na Assembleia Legislativa, tá? No nosso próximo encontro falaremos do Colégio de Líderes, o artigo 73 do Regimento Interno. Obrigado e até lá.